Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou trazer uma ideia de desafio muito legal aí para os seus jogadores, pra gente já começar o ano aí com um podcast bem legal. E agora vamos ver se vai de segunda a sexta que eu venho tentando fazer. Eu queria soltar mais semana passada, mas não deu. Mas a gente vai começar com uma aventura que envolve Trolls. Sim, Trolls, um dos nossos monstros favoritos, creio eu. A gente viu vários Trolls em Senhor dos Anéis, a gente vê Trolls em um monte aí de histórias de fantasia, mas eu vou falar dos Trolls do D&D. E uma aventura que utiliza os Trolls do D&D e que é para jogadores de nível baixo. Talvez no primeiro nível, talvez no segundo nível, mas aí você já vai me perguntar: Hey, Léo, mas você tá doidão, meu caro? E é óbvio que essa pergunta vem pelo fato de que o Troll, se não me falha a memória, é Challenge Rate 6. Então, em teoria, é para ser enfrentado por jogadores ali pelo nível 6. Por que eu tô mandando enfrentar no nível 1 ou 2 ou 3? Porque na realidade não é necessariamente para enfrentar. É uma forma que eu vou mostrar para vocês de você trazer desafios diferentes e que podem ser bem mortais, mas que vão forçar a criatividade dos seus jogadores. Mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados aqui. Primeiro, se você estiver jogando um RPG como o D&D 5.0, em que a morte não é para ser tão comum assim, etc. Fale conversar antes com os jogadores, eu vou falar mais sobre isso no podcast de amanhã, que nesse seu RPG há mais essa possibilidade da morte, que eles podem ir para lugares errados onde eles não deveriam ir, coisas assim, para que eles já estejam preparados para ser mais criativos e perceber os foreshadowings, né? Que o que é o foreshadowing? É quando você dá aquelas pistas de que talvez eles estejam se metendo em algum lugar muito perigoso e precisem tomar mais cuidado. Então a ideia aqui é desafiar mais a criatividade e a inteligência dos jogadores do que necessariamente um combate com os Trolls, porque se eles combaterem diretamente com os Trolls, porque não vai ser só um, eles provavelmente vão morrer, mas eles podem combater um por um se eles estiverem no nível 2 ou 3, talvez, de alguma forma inteligente, talvez. E essa aqui é a beleza, claro, do RPG, que eles vão poder inventar formas de lidar com o problema. Mas qual é o problema? Como é que a gente pode estruturar uma aventura em que você tem esses Trolls, que em teoria não podem ser derrotados pelos jogadores se eles forem enfrentar múltiplos Trolls num nível mais baixo, mas mesmo assim ter uma aventura legal, desafiadora, interessante, e que eles podem, né, e na qual eles podem se sair vitoriosos. E eu acho que isso vai mostrar um pouco da forma como às vezes eu penso na criação desses desafios, que eu quero falar sobre essas questões de desafio com vocês. Mas então como é que a gente monta essa estrutura? Qual é a ideia? Que eles chegaram numa vila, uma pequena vila, em algum lugar ali, mais remoto talvez, perto de uma floresta, perto de montanhas, etc. Tem uma vila, né, que eles chegaram, ou eles moram nessa vila, e os Trolls estão agindo de uma forma estranha, né? Sempre se soube que eles ficavam lá para as montanhas, bem no fundo, lá isolados nas montanhas, e não incomodavam muito ali a sociedade dos humanoides e tudo mais, mas de repente eles começaram a incomodar, começaram a raptar pessoas, simplesmente capturar pessoas e ninguém sabe o porquê. E aí é a mata dos Trolls, para fazer uma homenagem a Senhor dos Anéis, é na mata dos Trolls que eles começaram a sequestrar essas pessoas, mas na realidade eles não iam para essa floresta, ela se tornou agora a mata dos Trolls, mas eles ficavam bem mais longe nas montanhas, então ninguém entende muito o porquê disso também. E é aí que a gente começa a abrir naturalmente a possibilidade de investigação por parte dos jogadores. É bom que de repente, principalmente se forem jogadores mais inexperientes, que eles possam, através dos personagens deles, conversar com alguns NPCs que vão falar do grande poderio dos Trolls, que eles são muito fortes, muito poderosos e etc. De repente um livro na biblioteca também fala da fraqueza contra o fogo, mas que eles são extraordinariamente poderosos e lutar com eles seria uma loucura, vamos dizer assim. É bom que essa informação seja passada de alguma forma, porque aí se eles quiserem lutar, bater de frente, etc, é uma decisão deles, e se eles não tiverem capacidade de ganhar, já era, e tudo bem. Mas qual é a ideia aqui? Bom, aqui quais são as informações que a gente tem? As informações que a gente tem de diferente, que é o que os jogadores devem estar captando, é que eles viviam lá nas montanhas e do nada o comportamento mudou, né? Então para o comportamento mudar precisa ter acontecido alguma coisa. Será que um predador apareceu nas montanhas? Eles podem ir diretamente nesse predador para tentar resolver o problema? O que fez com que eles saíssem das montanhas mais distantes e se aproximassem para essa floresta que fica mais perto da vila? E o porquê de eles estarem sequestrando as pessoas? Porque não são corpos mortos que são encontrados, mas as pessoas simplesmente desaparecem. Pode ser que eles estejam matando as pessoas e comendo nos seus lares, mas ninguém tem prova disso. Pode ser que eles estejam só sequestrando. Então aí você já construiu alguns mistérios que os jogadores vão precisar descobrir, e aí você vai junto ali
ali com as ações deles, criando as formas deles talvez irem descobrindo isso ou não, dependendo. Aí vai depender das ações deles. A ideia é, como eu sempre falo aqui, o RPG, que as ações dos personagens possam modificar o RPG para que você tenha uma história compartilhada, mesmo você jogando ali no modelo tradicional. Então vamos montando aqui esse desafio. O que está acontecendo de verdade, então, que você, como narrador ou mestre, vai saber? É que na realidade um mago descobriu uma pedra, um cetro, algum item mágico que faz com que ele seja capaz de escravizar os trolls, né? E é claro que de repente isso pode ter algumas causas ruins pro mago, uma coisa meio necromântica, vai sugando a vida dele, enfim. Você pode botar algumas coisas negativas nesse cetro para que os jogadores, caso se saiam, não queiram eles mesmos controlarem os trolls. Mas você pode não botar e já deixar essa possibilidade aberta, uma escolha que eles vão ter que tomar. Mas esse mago então tem essa pedra, esse cetro, esse anel, enfim, qualquer coisa que o valha, que faz com que ele consiga controlar esses trolls. Pode ser também que essa pedra seja uma maldição ou alguma coisa assim, né? Esse anel, que faz ele controlar só os trolls dessa aldeia aí de trolls, né? Desse grupo de trolls. O que também limitaria muito o item mágico para que não seja um item mágico quebrado para depois, enfim. Então aí vocês já entenderam o que a gente está montando, porque o que acontece? Se eles conseguirem descobrir isso, seja por exemplo, emboscando um troll, porque se eles tiverem nível 2 ou 3, uma luta com troll vai ser muito mortal, mas podem ter contratado algum mercenário na cidade, eles podem ter ajuda de alguém, e de repente eles conseguem capturar um troll, tentar extrair informação desse troll, ou só investigar, chegar de mansinho, né, nessa mata e descobrir onde eles estão escondidos, e descobrindo onde eles estão escondidos, eles vão poder descobrir também essa trama ligada a esse mago. E a ideia é que esse mago tá fazendo com que os trolls, eles raptem, né, sequestrem as pessoas da vila e etc, para poder trabalhar numa mina que ele encontrou ali dentro da floresta ainda, né? Então estão cavando profundamente para baixo para poder explorar essa mina e tentar extrair dali ouro ou qualquer coisa que a sua criatividade imaginar. Então ele quer não só o trabalho dos trolls, que já seria muito grande, mas ainda quer o trabalho dos humanos para acabar ainda mais e se tornar mais rico, mais poderoso e etc. Só que aí que tá, esse mago achou esse item de alguma forma e tudo mais, mas não necessariamente ele é um mago poderoso. Você pode botar ele sendo um mago de nível 2, de nível 3, um nível que vai ser fácil dos jogadores conseguirem, ou mais fácil pelo menos, derrotar se eles conseguirem isolar ele, lutar contra ele e enfrentar ele. E aí essa é a ideia, que eles enfrentem o mago em vez de enfrentar um monte de troll, já que é possível vencer ele, e peguem o item, ou que eles simplesmente consigam às vezes se infiltrar e pegar o item. Seria legal se você conseguisse dar essa possibilidade a eles, seja atraindo o mago pra vila por algum motivo, já que a maioria das pessoas não sabe dele, da existência dele, então ele pode se sentir seguro de ir pra vila, comprar suprimentos ou alguma coisa assim, e aí ali você aplicar um golpe nele, conseguir pegar o item, enfim. Tem muitas possibilidades que você vai poder explorar, mas a ideia é essa, é que eles enfrentem um mago, especificamente, então eles precisam ser inteligentes para saber como a gente vai contornar a questão dos trolls, para que a gente não seja emboscado por eles, etc. E como a gente vai conseguir isolar esse mago. Ou então, como é que a gente vai fazer um heist, né? Vai bolar um plano legal para atrair os trolls numa certa direção, ou o mago também, e roubar o item, em vez de enfrentar o mago diretamente também. É uma possibilidade. A outra possibilidade é claro, né? Eles foram contratados para resolver esse problema, mas eles podem achar, tendo descoberto tudo o que está acontecendo, que o problema é meio grande, e tentar reportar a algumas autoridades, e aí de repente vem alguém mais poderoso ajudar eles, então eles tiveram essa ideia de ir lá pedir ajuda. De repente o herói da vila, que é um guerreiro nível 6, sei lá, alguma coisa assim, uma guerreira nível 6, vai ajudar eles, e aí por eles terem pedido essa ajuda e terem esse NPC mais forte, eles podem conseguir enfrentar alguns trolls e ir mais na força bruta, enfim. Tem várias possibilidades que você vai poder explorar. E isso, como eu falo, é sempre muito importante. Várias possibilidades para que os jogadores, os personagens tenham a liberdade de escolher entre múltiplos fios e construir algo novo, algo até provavelmente inesperado por você. E aí essa é a ideia, em que eles vão ter que roubar o item, ou isolar e matar o mago, ou dar um jeito de ir na força bruta com os trolls, quem sabe. Você pode criar outras coisas legais também, interessantes. Pode de fato ter algum outro predador também em algum lugar que eles podem atrair para aquela região, para os trolls lutarem contra ele, enquanto no meio da confusão eles tentam agir. Enfim, você pode colocar alguns outros elementos que ajudem eles a terem a criatividade de como eles vão resolver esse problema. E eles sempre têm a possibilidade também de dizer, olha, um monte de troll com esse mago, a gente tem essa informação, eles dão essas informações aí para as autoridades e falam, a gente não tem condição de lidar com isso, vocês arrumem outros aventureiros e vão embora. Essa possibilidade também pode ser real, mas o que eu queria aqui era exatamente isso, é você desafiar a inteligência, o cuidado, eles pesquisarem primeiro,
eles investigarem e aí verem se eles conseguem fazer essa missão de uma forma diferente, em que eles não vão bater de frente com o troll. Agora você vai me perguntar, tá, mas existe uma possibilidade razoável de ou eles fazerem barulho, de dar problema, vamos dizer assim, né? E eles acabarem sendo cercados por um troll ou dois ou três, que seria absolutamente impossível deles serem derrotados. Eu vou falar um pouco isso também, creio que vai ser o podcast de amanhã, em que eu vou falar mais sobre desafios, é que nem sempre os desafios precisam ser mortais. Eles realmente não têm condição de vencer esses trolls, e os próprios trolls vão saber disso, e o próprio mago vai saber disso. E o que eu falei? O mago tá capturando pessoas para trabalhar nas minas e tudo mais. Então, na realidade, se eles perderem um combate para um ou dois ou três trolls, porque eles não tinham condição nenhuma de vencer, não significa que os trolls vão matar eles, porque o mago tá pegando pessoas para trabalho escravo lá. Então, o que vai acontecer é que os trolls vão dar o impacto não letal no golpe, né, e desmaiar todo mundo, e levar, ou até falar para vocês se renderem, e levar vocês até o mago, e aí lá vocês, os personagens vão se tornar prisioneiros e vão começar a trabalhar ali com aquela galera na mina, e aí vai de novo da criatividade de como é que eles vão fazer uma rebelião na mina para poder resolver o problema. E a ideia é que se eles conseguirem, né, se os jogadores, os personagens conseguirem pegar a pedra, pegar esse item mágico e desligar, entre aspas, ele, né, ou destruir ele, os trolls se sentem agradecidos e simplesmente correm de volta pra montanha, quase como um instinto natural de voltar pro lugar onde eles moravam de verdade, que eram essas montanhas mais longe, e o problema é resolvido. Então essa é a ideia. É claro que aí você tem a possibilidade de repente, eles usarem o item pra eles controlarem os trolls e tacarem o terror aí, mas enfim, existe a possibilidade, aí depende do grupo, depende do alinhamento da galera, mas a ideia é essa, de que conseguindo o item, eles vão ou dominar os trolls e fazer aí tocar o terror, ou eles vão só destruir, né, ou desativar o item, e os trolls vão voltar para as montanhas, eles salvaram o pessoal e vão poder receber as riquezas lá que foram prometidas por quem contratou eles, além do que estava na mina. Se for uma mina de ouro, provavelmente eles vão conseguir um tesouro considerável, e como era um desafio realmente bem complicado, mereceram esse tesouro considerável. Então é isso, é uma ideia que eu acho legal para explorar, para você usar contra jogadores de nível baixo e desafiar eles ao mesmo tempo de uma forma não padrão de pancada, pancada, pancada. Então eu queria passar essa ideia aqui para vocês, espero que vocês gostem e feliz ano novo, galera. Começamos o ano aí.